Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com sua família nesta manhã. Estamos iniciando o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical, nossa escola da manhã de todos os domingos. E esse trimestre, estudando um assunto tão maravilhoso sobre o verdadeiro pentecostalismo. E tem sido esta escola uma bênção, para todos aqueles que têm nos acompanhado. Queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando através das redes sociais. O nosso muito obrigado. Queremos agradecer esta oportunidade que você nos concede de adentrar no seu lar e juntos podermos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Queremos enviar uma saudação aqui a todos os irmãos do PROAT, os nossos irmãos, que têm sido fiéis à programação aqui da Rede Brasil e todos os domingos pela manhã têm sentado aí na sua poltrona, na sua mesa, onde quer que você esteja, cultuado conosco, adorando a Deus, estudando a palavra do Senhor. Receba a nossa saudação e um forte abraço do nosso pastor presidente, a todos os irmãos que compõem o PROAT, o Programa de Assistência à Terceira Idade da nossa igreja. Queremos também enviar uma saudação toda especial a todos os pequenininhos da Escola Bíblica Dominical que neste momento não podem estar presencialmente na escola por conta das orientações sanitárias do governo, mas que estão todos os domingos pela manhã, junto com os vovôs, junto com os vovós, com o papai, com a mamãe, aí juntinho adorando a Deus na nossa escola bíblica dominical. Neste momento vamos adorar ao Senhor, orando, apresentando este culto nesta manhã. Onde quer que você esteja, se você puder parar, encurvar a sua cabeça neste momento para adentrarmos ao trono da graça. Neste momento, curvemos nossas cabeças e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela noite maravilhosa que nos concedeste, pelo sono tranquilo e reparador. Te agradecemos pelo raiar de mais um novo dia, pelo dom da vida, Senhor, pelo prazer de podermos estar nesta manhã, Senhor, diante da Tua presença, para Te adorar na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, Senhor, seja em sua casa, seja em seu trabalho, onde quer que esteja, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, esteja o acompanhando, esteja, Senhor, ministrando, Senhor, a Tua palavra ao seu coração. Neste momento, pedimos uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor. Continua ajudando o Teu filho, dando força, graça, saúde, vigor, firmeza. E nesta manhã nos dá, Senhor, um culto abençoado com a Tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos congregacionais. E vamos convidar o evangelista, o irmão Josadark, para vir aqui ministrar o louvor com a congregação que está aí na sua casa. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, conforme nos orienta o nosso pastor Nado Jackson, vamos começar este momento especial de louvor com o hino 247, que está também na sua lição, a lição de domingo deste dia. Deus nos
nos guarde bem no seu amor. Onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos informar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarda em santificação, mas a agrura da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarda em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz, de que tanto carecemos, oh, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. Aleluia! Deus nos guarde. 363, mais um hino de adoração ao nosso Deus, que a lição também traz como sugestão para este dia. 363, consagração. Amor e vida dou a ti, Jesus, pôs lá na cruz por mim. Verteste sangue carmesim, meu Deus e Salvador. Amor e vida dou a ti, que fosse a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Tu me salvaste, isto eu sei, a minha fé em ti porei. Feliz agora viverei contigo, meu Jesus. Amor e vida dou a ti, que fosse a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Tu que morreste sobre a cruz, concede-me, Senhor Jesus, que sempre ande na tua luz em santificação. Amor e vida dou a ti, que fosse a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus, nesta manhã de domingo, para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade e aprendermos juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos alegres pela oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede poder estar com você também nesta manhã, para juntos participarmos desta escola bíblica dominical, que é um culto a Deus em seu lar. Uma orientação do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, queremos fazer menção, lembrar a você que hoje, com a graça de Deus, estamos a estudar a lição de número 6 desse primeiro trimestre.
E a lição de hoje tem um tema: santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Tema muito importante para o nosso viver cristão. O texto áureo da nossa lição, ou da lição de hoje, está registrando as palavras escritas pelo escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, que traz a seguinte exortação, conforme está no nosso texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática da nossa lição, trazendo um resumo do que será tratado na lição proposta, nos lembra que santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Que verdade maravilhosa! A lição de número 6 tem alguns objetivos. O objetivo geral é, entre outras coisas, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Este é o objetivo geral que devemos alcançar através do estudo desta lição. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, apresentar a santificação no Antigo Testamento. Segundo, explicar a santificação no Novo Testamento. E o terceiro e último objetivo específico é aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Glória a Deus! Que tema, não é? Que assunto maravilhoso estaremos aprendendo com a graça de Deus nesta manhã. E queremos lhe convidar, assim como autoriza o pastor Nadir Jackson, se você pode, tem condições físicas, se o ambiente onde você está lhe permite, que você possa estar conosco lendo a palavra de Deus nesse instante. E aos que podem, quero lhe convidar para ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, como sempre fazemos quando estamos no culto de adoração ao Senhor, na congregação, na escola bíblica dominical, e estaremos lendo a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe desta lição está fundamentada na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 23. Estaremos lendo esta passagem bíblica para a nossa edificação. Se você não dispõe do exemplar das Escrituras Sagradas, está aparecendo aí, ou irá aparecer à sua tela, a leitura bíblica para que você possa estar acompanhando. Se você de repente está acompanhando através das rádios, está de viagem no seu trabalho e de repente não tem a condição física de estar acompanhando, claro, estará ouvindo a palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz que bem-aventurados os que leem e também os que ouvem. Então, vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículos de 13 a 23. E no último versículo, versículo 23, leremos todos juntos, de forma uníssona, unânime, como geralmente fazemos na escola bíblica dominical. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus,
que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Leiamos todos juntos, versículo de número 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Tendo lido a palavra do Senhor, nós estaremos nesse instante orando mais uma vez, pedindo de que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre cada um de nós, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e desejosos como estamos nesta manhã, sedentos pela palavra de Deus, que sejamos edificados e cresçamos juntos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos todos em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, como é bom estarmos em Tua presença, Senhor. Nesta manhã de escola bíblica dominical, apesar de tantas dificuldades que nos cercam, tantas lutas que temos enfrentado, mas a Tua graça tem nos alcançado e nos dando o privilégio, Senhor, de estarmos em mais uma escola bíblica dominical. Estar juntamente com a Tua igreja espalhada em todo este estado, em todo o país, em todo o mundo, Senhor, que está sendo alcançado nesse momento por meio da programação deste culto no lar através da Rede Brasil. Queremos apresentar a cada um dos Teus filhos que com prazer e alegria, semanalmente, neste horário, Senhor, acompanhando toda a grade de programação da Rede Brasil, também participando da escola dominical, aprendendo a Tua palavra. Continua abençoando estas famílias, fortalecendo, dando saúde e graça. As famílias que precisam, Senhor, de uma transformação, parentes, familiares que precisam ainda entregar a sua vida a Jesus, que possam assim estar fazendo. Aqueles que estão enfermos da saúde, aos Teus filhos que estão hospitalizados, aqueles que estão desenganados, Senhor. Alguns com o Covid-19, outros com enfermidades afins que ainda perturbam o corpo dos Teus filhos. Mas Tu és poderoso para repreender, dando vitória, dando saúde, porque cremos em Ti e na Tua palavra. Continua nos ajudando nesta manhã, abrindo o nosso entendimento para aquilo que Tu tens para nós, através da Tua santa palavra, que será ministrada pelo Teu servo. Continua abençoando o Teu povo. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder, estava em pé, sente-se por favor. Graças a Deus, estamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E em continuação ao nosso culto, como sempre temos aprendido, o culto racional, como disse o apóstolo Paulo, ele possui elementos para que seja, portanto, caracterizado como verdadeiro culto. E uma vez que estamos aqui rendendo a adoração genuína ao Senhor, obviamente, dentro do contexto desse culto, está um momento feliz e oportuno que podemos expressar a nossa gratidão a Deus, também contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E é prazeroso, primeiro porque somos gratos a Deus por sua graça, porque Ele tem alcançado com a sua providência diária. Obviamente, se fosse dada a oportunidade para você que está acompanhando, estar conosco, cultuando a Deus, poderíamos fazer um coral unânime dizendo graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos alvo da providência diária do Senhor nosso Deus. E para somar-se a esta alegria, fazemos parte de uma igreja séria, comprometida com a palavra do Senhor e que temos visto na administração do nosso muito digno pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, vendo a obra do Senhor crescer, prosperar. E isso só é possível com as nossas contribuições. E não bastasse esta alegria, a Bíblia nos diz que o que fazemos com alegria, porque Deus só recebe aquilo que fazemos voluntariamente e movido pela alegria do nosso coração, como disse o apóstolo Paulo. Nós também recebemos a recompensa da parte do Senhor quando somos fiéis também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Podemos usar como base para isto aquela expressão contida no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias ou de muitos dias o acharás. Veja que é uma garantia. E nós estamos lançando, não é? A semente da contribuição, da cooperação. Claro que isso é um dever como cristão, mas a palavra de Deus assim nos garante que em resposta a essa fidelidade, Deus nos abençoa ainda mais. E para facilitar, para que possamos continuar cooperando, principalmente você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que ainda não está podendo estar na congregação, está à sua disposição as ferramentas que a nossa igreja tem disponibilizado para facilitar, viabilizar com muita segurança e tranquilidade a sua contribuição. No seu televisor, no seu visor, no seu smartphone está aparecendo o QR Code, não é? Para que você possa estar cooperando de forma bem interativa, aproximando a câmera do seu celular e automaticamente uma plataforma será aberta onde você com segurança, de forma prática, vai poder estar cooperando, contribuindo. Se preferir, você pode estar acessando o site oficial da nossa igreja, que além de você poder estar tendo acesso a toda a programação, também a oportunidade de contribuir. www.iadpeplay.org.br. De forma bem interativa, tem a opção Quero Contribuir. Você vai estar clicando nesta opção. Uma vez selecionando a natureza da sua contribuição, se é um dízimo, se é a oferta, se é voltado para o trabalho missionário, trabalho social desta igreja que permanece, não parou, mesmo durante a pandemia, e também por meio da comunicação, a Rede Brasil, que tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar. Você pode continuar contribuindo, até mesmo um voto que você fez, Deus atendeu e você quer assim estar efetuando o seu voto, você pode também usar esta plataforma. Ao selecionar estas opções que estão à sua disposição, você pode escolher o meio, não é? O PayPal ou PagSeguro, principalmente para aqueles que estão fora do país e assim querem de forma mais prática estar contribuindo, ou por meio da transferência bancária. Está à sua disposição 3 contas que aparecem na sua tela, você pode estar tirando um print, não é? Ou uma foto, se assim preferir, na Caixa Econômica, o Banco do Bradesco e também o Banco do Brasil. Lembrando que todas estas estão ligadas diretamente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus como sendo beneficiário. Você pode estar confirmando por meio do CNPJ e estar fazendo de forma tranquila e segura a sua contribuição. De modo que todos nós podemos fazer com muita praticidade. Sendo assim, vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor. O pastor Nadir Jackson nos orienta a estarmos nesse instante, juntamente com você, orar a Deus uma vez mais, pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu quero lhe convidar nesse instante para que você possa curvar a sua cabeça aí onde você está. Se você pode parar um momento e juntamente conosco estarmos orando, vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Se você está desempregado, creia, faça um voto ao Senhor de que Ele pode abrir as portas. Como disse Paulo em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença. Esse momento feliz e alegre, onde estaremos contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do Teu trabalho. Queremos Te apresentar a cada um dos Teus filhos, espalhados, Senhor, por todo o território brasileiro, além das fronteiras, mas que desejosos estão em seu coração de cooperar. E assim farão nesse instante, porque o Senhor tem dado condição de fazer. Aqueles que, porventura, Senhor, têm o desejo, mas não está tendo a condição, porque estão desempregados, sem uma renda fixa, estão passando por momentos de privações, de dificuldades. Tu és poderoso para estender as mãos, pois Tu conheces o desejo do coração dos Teus filhos. Os empresários, aqueles que são autônomos, Teus servos que são comerciantes. Ó Deus, estenda as Tuas mãos em continuação. Continua abençoando o Teu povo, fortalecendo cada vez mais. Continua abençoando ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, que com muita sabedoria e inteligência dada por Ti, Senhor, tem administrado para o crescimento da Tua obra, para que a Tua palavra continue sendo pregada. Queremos Te apresentar a todos e desde já Te agradecer, crendo que Tu estás a ouvir a nossa oração e estarás respondendo conforme a Tua vontade, porque Tu és poderoso para assim fazer. E desde já nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, enquanto nós estaremos contribuindo, vamos continuar adorando a Deus também
E o pastor Nader Jacques convida mais uma vez a evangelista Josa Dark para estar louvando ao Senhor juntamente conosco com mais um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Meus amados, vamos louvar a Deus. O hino é o 455, Povo de Deus na Terra. Está aí na sua lição também como referência para este dia, não é? O povo de Deus aqui na terra tem um sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal, povo que espera Jesus Cristo, que presto vem, e pois Ele mesmo quem nos diz isto, vigiai muito bem. A minha paz, sim, não há do mundo, eu vos darei, o coração de gozo profundo, eu encherei com o seu braço, ele nos guia, ó grande amor, para os que lhe pedem, logo envia o Consolador. Ó, vinde a mim, Jesus convida, desce tem, beber, ó, vinde da água da vida, celeste bem. Cristo sacia a alma sedenta do pecador, salva, purifica e alimenta, enche de amor. Em Cristo crendo, sempre o seguindo, quão doce é a paz profunda e o amor sentindo, tudo por fé. Feliz o homem que guarda isto, pois vida tem, há de reinar sempre com Jesus Cristo na mansão de além. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos irmãos, louvamos ao nosso Deus esta manhã maravilhosa. Já temos sentido a presença do Senhor bem presente em nosso coração. Hoje estamos estudando a lição de número 6, que tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Neste trimestre nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. Semana passada estivemos estudando a lição sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado, e ali aprendemos que o fruto do Espírito, ele é uma realidade na vida daqueles que nasceram de novo e que agora, dotados de uma nova natureza, dotados agora de uma natureza espiritual, porque Paulo diz em Efésios 2, que Ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Dotados agora de uma nova natureza espiritual, essa natureza vai entrar em constante conflito com a antiga natureza. E daí o título da lição da semana passada, o eu crucificado. O eu ali representando a antiga natureza, a natureza adâmica, ou a antiga natureza, ou a natureza decaída. E na lição passada aprendemos que só nos submetendo à submissão, nos submetendo, melhor dizendo, à vontade do Espírito Santo, é que conseguimos neutralizar, ou conseguiremos neutralizar a ação da antiga natureza. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas no capítulo 5,
andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo deixa claro de que quando nos submetemos à vontade do Espírito, nos submetemos ao Espírito Santo, este Espírito nos permite sufocar a antiga e velha natureza. E a lição de hoje pode-se dizer que é uma continuação da lição da semana passada, que nós estamos estudando santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Quando nós falamos de santificação, algumas pessoas acabam relacionando este conceito a um conceito que fica restrito à prática da oração, do jejum e da abstinência de algumas questões, de algumas coisas, de algumas comidas e bebidas, conforme era o entendimento daqueles que estavam na igreja, de alguns que viviam na igreja da Galácia, alguns que viviam na igreja em Colosso, alguns que viviam na igreja de Corinto, entendiam a santificação a partir de um conceito estritamente negativo, um conceito em que o indivíduo tinha que se abster de algumas comidas, de algumas bebidas, um conceito completamente a revelia do que a Escritura estabelece. E nesta lição de hoje, nós vamos entender o verdadeiro sentido da santificação. E como o próprio autor bem delimitou, que a santificação é a ética do Espírito Santo, ou seja, a santificação nada mais é do que a vivência, a prática daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos. Então, na introdução de nossa lição, nós temos a seguinte expressão: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam este caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Na introdução, o autor já mostrou que esse conceito de santidade é um conceito que está baseado exclusivamente na natureza de Deus. Diferentemente dos deuses pagãos, que refletem nada mais do que o desejo e a vontade da natureza decaída, pois vemos ao longo da história, nas religiões, nas diversas religiões ao longo do Antigo Testamento, em que os deuses destas religiões sempre eram representações da natureza humana decaída. Havia o deus do vinho, havia o deus do sexo, havia o deus do trovão, havia o deus do fogo. Enfim, para cada situação, para cada circunstância ou sentimento da própria natureza humana, existia um Deus que viesse satisfazer essa necessidade. Entretanto, Deus do Antigo Testamento, ele vem se revelar de maneira diferente. Ele vem mostrar, em primeiro lugar, que ele é um Deus santo, ou seja, um Deus completamente separado de todos os deuses. Um Deus que não se identifica com a natureza humana decaída. Ao contrário, aqueles que se relacionam com ele devem se identificar com ele. Diferentemente dos povos pagãos, em que os seus seguidores refletiam e demonstravam o caráter dos seus deuses, que por sua vez demonstravam o que era de mais ordinário na natureza humana.
Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, vem se revelar como um Deus santo, um Deus puro, um Deus separado. E condiciona que aqueles que querem se relacionar com Ele devem trazer em sua vida, devem trazer em seu caráter a santificação, a santidade. É um Deus que é santo, que chama aqueles que querem manter um relacionamento com Ele para se identificar com Ele, para viver uma vida de santidade. Então, o tópico 1 da nossa lição, ele vai falar da santificação no Antigo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque Ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. E agora o autor vai definir a santificação. Ele vai dizer o seguinte: a ideia predominante de santificação ou santidade do Antigo Testamento é a de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar aquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico, capítulo 10, versículo 10. Vejamos o que esse conceito traduz. No Antigo Testamento, o conceito de santificação era o conceito, como diz o autor, da separação tanto de pessoas como de coisas para o serviço sagrado. Poderia se separar objetos, como nós temos os objetos do templo, para o serviço do Senhor. Poderia se separar pessoas para o serviço do Senhor, como nós vemos no sacerdócio levítico. E me faz lembrar agora uma expressão, Josué capítulo 24, versículo 15, quando Josué propõe ao povo, se o povo a quem o povo deveria servir ou quem o povo deveria seguir, e Josué diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquela expressão, eu e minha casa, ela tem uma dimensão muito profunda, porque ele está falando não só da casa no sentido literal, geral, mas ele está dizendo cada cômodo da minha casa, cada lugar da minha casa. Em outras palavras, a minha sala, o meu quarto, a cozinha, em todos os cômodos da minha casa serão colocados exclusivamente para servir a Deus. E essa ideia preconizada ali por Josué de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que traz a ideia não só da família, mas também de tudo que ele possui. Josué estava dizendo que tudo que ele possuía não era dele, era exclusivamente de Deus. E este conceito do Novo Testamento é um conceito que também perpassa o Antigo Testamento, vai para o Novo e é aplicado em nossa vida. A vida de santidade não diz respeito apenas à maneira ou à minha vida exclusivamente. A vida de santidade diz respeito a tudo que eu possuo, como eu uso o que eu possuo. Tudo que eu uso para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver em vida de santidade. É compreender que o sentido da nossa existência se traduz exclusivamente em fazer a sua vontade. A minha casa deve ser um templo de adoração ao Senhor. Os objetos da minha casa devem ser utilizados para a glória de Deus. A minha vida como um todo
deve ser utilizada para a glória de Deus. E quando falamos para a glória de Deus, estamos falando em todas as dimensões sociais. Eu não devo me santificar ou ser santo apenas na igreja. Eu não devo ser santo apenas na escola. A dimensão da santidade, ela perpassa as portas do templo. Somos santos e devemos ser santos em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, a começar de nossa família. Josué bem entendia isso quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele assume com Deus um compromisso de serviço, e serviço, adoração, consagração, santificação. A santificação não é um momento temporário de experimentação da graça de Deus dentro do templo. Santificação é um estilo de vida. Santificação é um modo de vida, é a ética do Espírito Santo sendo vivenciada e sendo experimentada em todas as dimensões da minha vida. Eu não tenho como me santificar parcialmente. Eu não tenho como me santificar 10%. Não. O Deus Santo, Ele exige que aqueles que se identificam com Ele, aqueles que chamam pelo seu nome, experimentem do seu caráter, sua santidade. O ponto 2 do tópico 1, ele vai falar sobre consagração. E diz o seguinte: o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Embora que o termo consagração, ele tenha uma diferenciação no sentido etimológico, mas ele aparece na Escritura com um sentido também de santificação. Observe aí ainda no tópico 2, consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, Êxodo 28, 3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo, Nova Almeida Atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas, Êxodo 30 e 30, e para o tabernáculo, como todos os seus utensílios, pois se baseiam em santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, querido irmão, vemos aqui que no conceito do Antigo Testamento, a ideia de santidade envolvia não só pessoas que eram separadas, consagradas para determinado ofício sagrado, ou também coisas que também eram separadas e consagradas para o serviço sagrado. E isso mostra muito bem o que Deus estava revelando a partir desses elementos do Antigo Testamento, porque nós vemos também nos elementos do Antigo Testamento, nós vemos a purificação, que é algo que não é contemplado mais no Novo Testamento no sentido ritualístico, mas havia todo o ritual que Deus orientou através dos sacrifícios e que eram seguidos pelos judeus literalmente, e nós sabemos que tudo isso tinha um significado espiritual para a igreja de hoje. Então, no Antigo Testamento, Deus queria sim que não só as pessoas fossem consagradas, mas o que elas possuíam também fossem consagradas ao Senhor. Deus queria não só que aquilo que elas possuíam fossem consagradas ao Senhor, mas as pessoas que possuíam também fossem consagradas ao Senhor. Isso é um conceito tão primário na Escritura, ou tão primitivo, que isso pode ser demonstrado lá em Gênesis, no capítulo 4. Quando Caim e Abel se apresentam diante do Senhor para oferecer a sua oferta. E a Bíblia nos diz que Abel e a sua oferta Deus aceitou. Porém, a Caim
e a sua oferta Deus rejeitou. Já no livro de Gênesis fica claro, o autor sagrado faz a descrição inspirado pelo Espírito para mostrar o que é prioridade para Deus. Deus se compraz em nossos sacrifícios, sim. Deus se compraz naquilo que oferecemos a Ele, sim. Mas muito mais importante que aquilo que nós oferecemos a Ele, Deus quer cada um de nós. O desejo de Deus é controlar a nossa vida, é controlar o nosso pensamento, o nosso coração. Vivemos na dimensão do Espírito, é termos exclusivamente a preocupação de servir a Ele e agradar a Ele em toda a nossa vida. Desde o Gênesis, Deus já mostrou que, em primeiro lugar, Deus aceita primeiro as pessoas. Deus aceita primeiro o adorador, para depois receber a oferta. E este é um pensamento não só do livro de Gênesis, o próprio Davi, no Salmo 51, quando ele escreve este salmo, em decorrência daquele pecado grave que ele comete, e quando ele cai em si, ele escreve não só o Salmo 51, mas o Salmo 32, mas no Salmo 51, ele reconhece que Deus não estava preocupado exclusivamente com as ofertas, porque ele vai dizer no Salmo 51, sacrifícios e holocausto tu não quiseste, Senhor, senão eu os daria. Davi estava dizendo a Deus que se Deus quisesse, Ele daria todos os bois de Israel, todas as ovelhas de Israel, Ele sacrificaria o Senhor para apaziguar a ira de Deus com relação ao pecado que ele cometeu. Mas ele entendeu que muito mais que isso, Deus estava preocupado com o coração quebrantado. Deus estava preocupado com o coração humilde. Deus estava preocupado com o coração disposto a obedecer. Viver a vida de santidade é ter o coração disposto a obedecer. É ter o coração disposto e sensível à voz do Espírito. É viver em nossa vida a ética divina. E quando falamos em ética divina, nós estamos falando dos princípios espirituais exauridos na Escritura, e são princípios normativos de Deus, porque estabelecem normas. São princípios imutáveis, porque o nosso Deus é imutável. A ética divina, ela não muda com o tempo. O que era pecado para Adão, continua sendo pecado hoje. O que era pecado para Moisés, continua sendo pecado hoje. Porque o nosso Deus é imutável. E sua palavra, ela é imutável. No tópico de número 2 da nossa lição, a santificação no Novo Testamento, nós temos a seguinte expressão: santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e no Novo Testamento e traz o mesmo conceito. Na Nova Aliança, a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Observe, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Viver em santificação, agora na dimensão do Novo Testamento, não é como no Antigo Testamento, fazer o ritual de purificação com o lavar das mãos, ou os banhos purificadores que estavam estabelecidos na lei, que eram seguidos rigidamente pelos hebreus do Antigo Testamento. Viver em santificação no Novo Testamento é algo que não está ligado ao estético, aquilo que está externo, exclusivamente ao externo.
embora que quem vive uma vida de santidade, isso vai refletir no seu externo. Mas não é o externo a preocupação principal da santificação. Até porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando ele está ali falando do contexto da vinda do Senhor, ele vai exortar a igreja, aconselhar a igreja a manter conservado o espírito, alma e corpo santificados para o dia do Senhor. Observe que a dimensão é de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Isso está em plena harmonia com o que o próprio apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A transformação começa de dentro, começa pelo novo nascimento, começa pelo Espírito, é de dentro para fora. O homem por si só, ele não consegue vencer a sua antiga natureza. Por mais esforço que ele faça, mas ele nunca conseguirá vencer a sua antiga natureza, porque lhe falta forças e ele está escravizado pelo pecado, pela própria natureza. Mas o homem só é capaz de vencer esta natureza à medida que, tendo passado pelo processo do novo nascimento, tendo agora uma nova natureza e o Espírito Santo habitando dentro dele, ele agora pode, com a ajuda do Espírito e a submissão ao Espírito Santo, vencer o seu pecado. O fato dele ter uma nova natureza, nós já aprendemos nesse trimestre, não quer dizer que ele deixou de ter pecado, não, ele continua pecador. A antiga natureza continua existindo, entretanto, a nova natureza, ela deve sempre prevalecer pela antiga natureza. E Paulo deixa isso claro, que isso envolve vontade, decisão. Nascido de novo, nós temos agora a nossa vontade restaurada e podemos decidir entre servir a Deus ou voltar à prática do pecado. Parece até contraditório. Como é que, nascido de novo, eu posso voltar às práticas do pecado que vivia antes do novo nascimento? Pode sim. Paulo deixou isso claro lá em Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo deixou isso claro à igreja de Roma, de que mesmo nascido de novo, é possível que nós voltemos ao pecado, claro, se assim decidirmos fazê-lo. Apóstolo Paulo capítulo 6, versículo 4, ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que quando Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, Paulo diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos mais ao pecado. Veja que Paulo deixa claro que o corpo do pecado foi crucificado com Cristo. E ele faz alusão não só ao novo nascimento nos versículos anteriores, mas também o batismo. Quando nós nos batizamos, nos identificamos com Cristo na sua morte, quando mergulhamos e quando nos levantamos, Paulo diz, estamos nos identificando com a ressurreição de Jesus, mas não só com isso, mas ressuscitamos para viver uma novidade de vida, como ele diz no capítulo 6, versículo 4. Mas veja o que é que Paulo diz no versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para não lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça.
O apóstolo Paulo deixa claro que mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo o batismo no Espírito Santo, mesmo tendo os dons espirituais, mas nada disso anula a nossa antiga natureza. A única forma de anularmos a antiga natureza, Paulo deixa claro, é nos submetermos ao Espírito e mediante a nossa vontade, colocarmos a nossa vontade exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E podemos fazer isso sim, porque à medida que nascemos de novo, temos a nossa vontade restaurada. Estando restaurada, nós temos o poder de decidir continuar na presença de Deus ou não continuar. E Paulo deixou isso claro. Paulo está falando para uma igreja que nasceu de novo. Paulo está falando para os crentes que passaram pelo batismo nas águas. Paulo está dizendo também que a antiga natureza foi crucificada, mas ao mesmo tempo Paulo diz, não reine, e ao mesmo tempo Paulo diz, apresentai-vos a Deus. Isso é evidente que o apóstolo Paulo está mostrando de que mesmo tendo nascido de novo, mesmo sendo batizados, mesmo tendo batismo no Espírito Santo, mesmo recebendo os dons espirituais, mas nada disso é atesto de infalibilidade ou de impecabilidade. Continuamos frágeis, continuamos debilitados, continuamos fracos, dependentes exclusivamente da graça de Deus para suportarmos e vencermos o pecado. Não se vanglorie em nenhum momento se alguém cai ou se alguém peca, porque nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Nós não estamos de pé, irmãos, porque somos fortes. Nós não estamos de pé porque somos melhores ou porque somos mais espirituais que outras pessoas, não. Estamos de pé justamente porque reconhecemos a nossa debilidade, porque reconhecemos a nossa dependência a Deus. Porque no dia que acharmos que somos melhores, no dia que acharmos que somos mais fortes que outros, é neste momento que começamos a cair. É neste momento em que a queda se nos apresentará. É neste momento em que estaremos fraquejando na fé. Somos regenerados, somos nascidos de novo, participamos de todas as benesses que a salvação nos fornece, mas mesmo assim continuamos pecadores, continuamos frágeis, continuamos fracos. E Paulo deixa isso claro em Romanos 6, que nós precisamos nos fortalecer. Precisamos nos fortalecer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Conselho este que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, na sua primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Fortalecer-se na graça do Senhor. Agarrar-se com o Senhor. É o segredo para nos mantermos firmes na presença dEle. O ponto 2 da nossa lição, tópico 1, fala uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, e isso diz respeito à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade como pela Trindade na unidade. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, nós percebemos claramente esta verdade. 1 de Pedro, no capítulo 1,
versículo 2, nós temos a participação da Trindade no processo da santificação. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte, versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja a presença da Trindade no processo da santificação. E um bem interessante nesse texto é que o texto diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência. Nós fomos chamados por Deus para uma vida de obediência. Fomos chamados para obedecer. Somos separados para obedecer. E é interessante que o apóstolo Pedro, no próprio tópico da nossa lição, ou na leitura da nossa lição, leitura bíblica em classe, no capítulo 1 de 1 de Pedro, no versículo 22, ele diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Observe que o sangue de Jesus nos purifica, mas o apóstolo Pedro também nos diz que nós nos purificamos à medida que nos submetemos e obedecemos à verdade. O Espírito nos capacita a viver uma vida nova. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de obediência. Nós não fomos chamados para vivermos a nossa própria sorte. Nós não fomos chamados para viver a nossa própria vontade. Aquele que anda segundo a sua própria vontade, ele não é livre, ele é escravo. O conceito de liberdade bíblica implica em estar livre e liberto pelo poder do sangue de Jesus para nos submetermos à vontade de Deus. Quando o indivíduo faz o que quer, ele está escravo da sua própria vontade ou da sua própria natureza. Mas quando o Espírito Santo, quando o Espírito nos liberta pelo processo da nova regeneração, nós temos agora uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós agora passamos a ser livres, porque temos agora a liberdade de viver a vontade de Deus, de voltar ao nosso estado original, de voltar àquilo que Deus sempre preparou, o que estava no projeto original de Deus, que era que o homem o servisse na beleza da sua santidade. A nova natureza nos restaura ao projeto original de Deus. Nos faz vivenciar e experimentar, mesmo em uma natureza decaída, mesmo em um corpo frágil, mesmo em um corpo fragilizado, mas nos faz experimentar o projeto de Deus lá no Éden. E que se inicia com o processo do novo nascimento, mas que irá ser complementado ou totalizado no dia do arrebatamento, quando recebemos um corpo revestido de incorruptibilidade e um corpo revestido de imortalidade. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a todas as coisas. Estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos a todas as intempéries da vida. Mas no arrebatamento, nós receberemos um novo corpo. Nós receberemos uma nova vida. Seremos completamente santificados no seu sentido pleno da palavra. E aí poderemos viver plenamente, intensamente, por toda a eternidade, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico 2 da nossa lição, no subponto 2, fala sobre a natureza da santificação. Ele diz que não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. E ainda diz que a santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isto quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. E aí ele cita 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Vejamos o que é que nos diz 1 Coríntios no capítulo 1. O apóstolo Paulo
capítulo 1, versículo 30, ele diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, nós temos a seguinte expressão: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo aqui, ele traz um conceito de santificação que é aplicado no momento em que passamos pelo processo do novo nascimento, e aqui chamamos de santificação posicional. E essa santificação posicional é a santificação em que somos santificados, em que somos separados, no momento em que decidimos a nossa vida, entregamos a nossa vida ao Senhor e somos separados exclusivamente do pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nesse sentido de santificação, todos são santificados do mesmo tamanho. Observe que a igreja de Corinto é a igreja muito problemática, ou melhor dizendo, é a igreja mais problemática do Novo Testamento. Era uma igreja que tinha muita divisão, a igreja que tinha muitas intrigas, era uma igreja em que um certo indivíduo dormia com a mulher de seu pai, 1 Coríntios capítulo 5. Era uma igreja que havia uma desordem no culto, isso pode ser visto em Corinto. Era uma igreja que dentro da própria igreja houve um motim, para resistir à autoridade de Paulo, e não reconhecia, um certo grupo não reconhecia a autoridade de Paulo. Era uma igreja tão difícil que o apóstolo Paulo precisou escrever 2 epístolas para sanar todas aquelas dificuldades. Paulo toma conhecimento dos problemas da igreja através de comissões que vieram ali de Corinto. Paulo toma conhecimento dos problemas da igreja através de cartas dos irmãos, que os irmãos escrevem para o apóstolo Paulo. Isso pode ser visto em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 11. Então, tudo isso reflete a dificuldade, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, no início e na introdução daquela carta, a igreja de Deus que está em Corinto, mesmo sendo falha, mesmo sendo fraca, mesmo sendo imperfeita, porque a igreja é formada de pessoas, e pessoas imperfeitas, pessoas que estão no processo de santificação, pessoas com diversas formações, pessoas com muitas dificuldades, mas Paulo disse, mesmo com todas essas dificuldades, eles são igreja de Deus. Eles pertencem a Deus. E essa santificação que ele fala, santificado, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ele está falando da santificação posicional, que é aquela santificação que nós temos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Nessa santificação todos são iguais. Ninguém é mais santo que outro no sentido de santificação posicional. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, chamados santos. Em outra tradução, chamados para serem santos. E aí o apóstolo Paulo já entra em outro processo, em outro estágio da santificação, que é a santificação progressiva. Que é aquela santificação em que nós somos instigados nesta semana, através desta lição, para vivenciarmos. O apóstolo Pedro, ele deixou claro, na sua primeira epístola, que é o texto base da nossa lição, e diz, sede também, versículo 15, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Essa santificação é a santificação progressiva.
É a santificação que vamos nos santificando à medida em que vamos nos submetendo ao senhorio de Cristo, nos submetendo à vontade de Cristo, nos submetendo à sua palavra e à sua ética. Nessa santificação, alguns são mais santos que outros. E essa santificação vai demonstrar muito da nossa maturidade e do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais me aproximo de Deus, mais santificado estou. Quanto mais me distancio de Deus, menos santificado estou. Quanto mais maduro estou, mais perto de Deus estou. Quanto menos maturidade, mais distante de Deus eu estou. Então, a nossa lição vai mostrar esta face da santificação posicional, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, santificação processual, que é a santificação decorrente do processo, decorrente do momento em que nos dispomos a viver esta vida com Deus. E aí, irmãos, esta lição, ela vai colocar por terra aquela ideia de que alguns círculos defendem de que o salvo, inevitavelmente ele se santifica, porque isso está dentro de um decreto. E Paulo deixa claro que mesmo salvo, mesmo nascido de novo, o processo da santificação é um processo de escolha. Quando nos santificamos, nós estamos colocando em prática, e agora num sentido bem simples, um acordo entre nós e Deus. Eu não posso me santificar sozinho se o Espírito não me santificar. E Deus não pode me santificar se eu não quiser ser santo. Ao mesmo tempo em que a santidade é um processo realizado por Deus na oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica, e nós já citamos aqui em 1 Pedro, que fomos santificados para a obediência. A palavra de Deus nos santifica, mas também nós somos chamados para viver uma vida de santidade. O apóstolo Pedro deixou aqui: sede santo em toda a vossa maneira de viver. E ser santo em toda a nossa maneira de viver é ser santo dentro de casa. E o que é ser santo dentro de casa? É obedecer aos princípios que Deus orientou para a família. É ser um bom marido, é amar a minha esposa. Amar a minha esposa, na verdade, nada mais é do que a prática da ética do Espírito. O filho obedecer ao pai nada mais é do que a prática da ética do Espírito. A esposa ser submissa ao marido no conceito bíblico nada mais é do que viver a prática do Espírito. Viver uma vida de honestidade nada mais é do que a prática do Espírito. E sobre isso Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Viver a vida de santidade é também viver essa santidade nos meus negócios, viver essa santidade nos meus contratos, é viver essa santidade também na minha profissão. Como crente, eu não posso usar de usura. Como crente, eu não posso usar de subterfúgios para enganar, para ludibriar as pessoas. Eu tenho que ser justo. E ser justo não só dentro do meu lar, nas decisões que tomo dentro do meu lar, mas ser justo também nos meus negócios. Ser justo também no momento em que eu estudo. Ser honesto, estudar, fazer uma boa prova. Porque crente não pode em nenhum momento, aquele que vive na dimensão e na ética do Espírito, ele não pode ludibriar, ele não pode filar,
ele tem a mente de Cristo. E se tem a mente de Cristo, ele tem que viver uma vida de integridade em todas as áreas da sua vida. Deus não nos chamou para sermos santos apenas na nossa casa. Deus nos chamou para sermos santos em nosso trabalho. Deus nos chamou para sermos santos na faculdade, no colégio, na rua, nas relações interpessoais. Quando eu vivo uma vida de honestidade, valorizando o que é puro, o que é justo, o que é honesto, dentro do princípio da dimensão da ética divina, eu estou colocando nada mais, nada menos que em prática ao viver a santidade. No ponto 3, do tópico 2, diz uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Pode-se perceber claramente, queridos irmãos, de que quando, assim como ocorre na vida natural, é que a criança vai crescendo e amadurecendo, assim também a vida espiritual. À medida que nos submetemos à fé, à medida que nos submetemos à palavra, nós vamos crescendo. Pode ocorrer de algum crente ter muitos anos de crente e não crescer espiritualmente? Pode. Um grande exemplo disso é aqueles hebreus lá de Roma, que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 5 de Hebreus, que ele vai dizer, olha, pelo tempo que vocês têm de fé, já eram para serem mestre, mas tendes necessidade que alguém vos ensine de novo. Observe que o problema ali dos irmãos não era a falta de ensinador, não era a falta de palavra, era a disposição, porque o próprio texto diz, portanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Eles não queriam aprender. E aí, meus irmãos, quando fechamos o nosso coração para o aprendizado, quando achamos que já sabemos o suficiente, este é um grande sinal de alerta de que a nossa queda está iminente, que a nossa queda já está batendo a porta. Sejamos humildes, aprendamos com a palavra do Senhor. Alguém já disse que não existe ninguém tão sábio que não possa aprender e ninguém tão humilde que não possa ensinar. Viver a dimensão do Espírito é estar disposto, coração aberto a aprender. E aprender até de uma criança. O próprio Jesus pegou uma criança para ensinar os discípulos. Como nascidos de novo, estamos em processo de crescimento. E crescemos à medida não só que nos submetemos ao Espírito, mas fazemos também o que Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Crescemos à medida também que somos ministrados por nossos irmãos. E os nossos irmãos crescem à medida que nós também ministramos a palavra às suas vidas. E para concluir, o tópico 3, fala sobre a santificação aplicada ao crente. Diz que as epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. As epístolas, do modo geral, elas vem traduzir esta necessidade da igreja viver esta dimensão do Espírito. Não é por um acaso que o apóstolo Paulo, ele chama a igreja em Éfeso a viver uma vida ética. Aliás, a epístola aos Efésios, além de ser uma epístola muito cristológica, é uma das epístolas mais éticas do apóstolo Paulo, onde ele mostra de que o que antecede a uma vida cheia do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, mas antes de falar de viver uma vida cheia do Espírito, ele vai falar de uma vida ética. Ele vai dizer no capítulo 4, você pode ler depois aí na sua casa, que você deve abandonar a mentira, deve abandonar as coisas deste mundo para viver uma nova vida, uma nova dimensão no Espírito e permitir que o Espírito Santo faça
uma lavagem no seu coração, tirando todo rancor, toda ira, toda injúria, e possa colocar no seu coração benignidade, amor e longanimidade. No ponto de número 3, vai falar uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito, e o que nós acrescentamos aqui também pela obediência à verdade. E aqui no ponto de número 3, o autor diz o seguinte: ética é o estudo da conduta. O termo que vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento no plural, em um provérbio popular usado por Paulo: as más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras. Nós vivemos hoje um desafio ético, ou melhor dizendo, todos os dias passamos por diversos desafios éticos. Mas o mais importante, queridos irmãos, é estarmos orientados, estarmos firmados no princípio bíblico, no princípio divino, nas verdades divinas orientadas para a sua igreja, para aquele que passou pelo processo do novo nascimento. Para concluir, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo chama não só a ideia do Antigo Testamento de sacrifício, mas ele diz que este sacrifício é cada um de nós. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Observe, mas como é que eu posso me transformar? Paulo diz: pela renovação do vosso entendimento. E o que é a renovação do nosso entendimento? Pela renovação da palavra de Deus em nossa vida. Ele diz: e quando temos a nossa mente renovada pela palavra, diz, podemos então experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós vivemos uma sociedade em que a ética relativista está tomando conta. A igreja é o arauto de Deus que continuará defendendo o princípio bíblico, defendendo a ética de Deus, porque o Deus que é imutável estabeleceu a sua palavra imutável, e a sua palavra, ela não passa. Passam os céus, passam a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Que possamos, nesta manhã, lançar-nos nos braços do Senhor, obedecendo a sua palavra. Não basta apenas ser batizado no Espírito. É bom? É. Não basta apenas ser utilizado nos dons espirituais. Isto é bom? É. Mas os dons espirituais vão passar. 1 Coríntios 13. O batismo no Espírito Santo também vai passar. As ferramentas que Deus dispõe para a sua igreja hoje vão passar. Mas o fruto do Espírito permanecerá para sempre. Os dons passam, mas o fruto do Espírito, que transforma o caráter, continuará. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, nesta manhã, e possamos lançar a nossa vida aos pés do Senhor. Possamos nos entregar completamente a Ele e obedecer à exortação do apóstolo Paulo de Romanos 12, 1 e 2. Colocar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração sobre o altar do Senhor. Queremos, neste momento, em nome do nosso pastor presidente, agradecer a todos que estiveram nesta manhã nos acompanhando, aprendendo a palavra do Senhor, cultuando ao Senhor. Não esqueça, no próximo domingo estaremos aqui novamente adorando a Deus, aprendendo a sua palavra. Divulgue o culto
matutino da Escola Bíblica Dominical. Estaremos no próxima semana, nesse mesmo horário, 9h30 da manhã. E não desligue a sua TV. A programação da Rede Brasil continua recheada de bênçãos para a glória e honra do nome do Senhor e para a edificação da sua vida. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo quanto nos concedeu nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, por este culto maravilhoso em que aqui estivemos, em Tua presença, te adorando na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles, Senhor, que foram alcançados através da programação, Senhor, da Rede Brasil. Ó Senhor, nos ajuda, nos fortalece, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida de santidade, Senhor. Viver uma vida, Senhor, na dimensão do Teu Espírito. Nos ajuda a mortificar cada dia mais os nossos membros, a sufocar cada vez mais a nossa natureza, a crucificar, Senhor, o velho Adão. E nos faz, Senhor, experimentar diariamente, Senhor, a dimensão da nova natureza, a dimensão, Senhor, de viver uma vida de comunhão diária contigo. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos, hoje para todo sempre. Amém.